Olá, meus queridos, forte abraço aí para vocês. Nesse vídeo eu queria falar um pouquinho a respeito da questão do respeito para com as religiões que são diferentes daquela que nós não acreditamos, que tem as crenças das quais não fazem parte das nossas crenças. Por exemplo, recentemente eu tenho estudado mais profundamente, não tão mais profundamente, digamos assim, eu tenho estudado de novo profundamente, porque já faz parte dos meus estudos, já há mais de uns 30 anos atrás. Já há uns 30 anos atrás, desde que eu entrei na Torre de Vigia, quando eu era um mero estudante, eu já estudava muito sobre esoterismo, já estudava muito sobre xamanismo, sobre as religiões de origem nórdicas, né? Sobre o Wicca, bruxaria e etc. E sempre tive curiosidade de aprender sobre essas coisas. Sempre foi parte do meu estudo, em toda a minha vida. Era a minha curiosidade, foi o que me levou a estudar mitologia, foi o que me levou a estudar arqueologia, inclusive, para entender as crenças do passado. E culminou, depois que eu saí da Torre de Vigia, quando eu tive a liberdade de fazer faculdade, né, finalmente, sem problemas, sem perseguição, eu acabei entrando então na faculdade de História, licenciatura em História. E tenho o desejo de futuramente fazer a minha pós-graduação, ou me especializar na história das religiões, na história a história antiga, medieval, e me aprofundar nesses detalhes, porque eu tenho grande prazer em aprender essas coisas. Então, recentemente, como eu estou estudando nesse período, no sexto período, a questão da história da África, cultura afro-brasileira e indígena, e também quilombola, né? Que fala lá dos quilombos, da formação dos quilombos, etc. E eu me deparei com diversas matérias que falavam sobre a mitologia dos africanos que vieram aqui para o Brasil. Inadvertidamente, eles acabaram trazendo também a sua crença, né, a sua religião, em diversos grupos diferentes que acabaram se formando, dando a entender que era uma coisa só, mas são muitas mitologias diferentes. Para citar algumas, assim, que você vê Yorubá, Ketu, GG, dentre outras, né, que eu não lembro aqui por nome, que são tantas, mas essas talvez sejam as principais, de Angola, do Congo, de Nigéria. E são muitas mitologias que falam dos orixás. Por curiosidade, como tem a natureza de curiosidade, eu fui tentar aprender sobre os orixás, a história dos orixás, a mitologia dos orixás, e como é que foi formada a Umbanda aqui no Brasil. Aí eu acabei descobrindo que a Umbanda não é uma religião de matriz africana original, mas que sim é uma mesclagem de três religiões principais, como o candomblé, o espiritismo e a igreja católica, assim falando a grosso modo. O candomblé, naturalmente, que é sim uma matriz mais africana, mas ela não é também totalmente africana, mas é mais africana do que a Umbanda. Essas são as principais. Tem outras vertentes, né? E quando eu era ancião na Torre de Vigia, eu já estudava sobre isso, eu já tinha curiosidade de saber o que era a possessão, o que é mediunidade, o que é uma pessoa ficar incorporada, o que significam os símbolos, né? Que negócio é esse de GG, que negócio é esse de riscar pemba? Eu queria saber o que é o Ilê, entendeu? Eu queria saber o que é esse negócio de encruzilhada, por curiosidade. E naturalmente eu sempre, quando vejo os documentários, as matérias, eu sempre tomo cuidado de botar um fone, né, porque as pessoas vão ouvir, aqueles batuques às vezes na introdução dos vídeos, ou se eu estiver lendo, eu leio sempre discretamente, sempre imprimi muita matéria para ler. Mas quando, vez por outra, alguém acabava vendo, quando estava na reunião, às vezes ia puxar um esboço para subir na tribuna, deixava lá em cima da cadeira as outras coisas escritas, né? Chegava no trabalho, vinha com a pasta, aí puxava lá os bolsos, aí às vezes ficavam lá as outras coisas em cima, assim, da minha cadeira, onde eu estava sentado. Algumas matérias lá escritas assim, orixá, tal, sei que lá, candomblé, blá, blá, blá. Como é que é feita a cabeça lá do candomblé de Angola, aquele negócio que é todo cheio de pontilhado, igual a galinha da Angola. E sempre o irmão curioso passa e olha assim e vem. E várias vezes eu fui interpelado, né, por alguns irmãos curiosos, inclusive anciãos, que vieram me questionar, né, naturalmente em casa, eu também fui muito questionado sobre isso. Para que você tem curiosidade de saber disso? Para que você fica lendo sobre isso? Eu tenho medo de ler, eu tenho pavor de ouvir falar disso.
Porque, vez por outra, alguém faz um comentário, sei que lá, isso aí é coisa disso. Eu falo assim, não, isso aí é usado na Umbanda, mas isso aí não tem nada a ver com magia, isso aí é uma coisa, um objeto que eles usam. Aí, mas como é que você sabe disso? Eu falo, porque eu li, eu estudei, e eu aprendi que não é assim. Né? Não é que eu sou perito no assunto, nem nada não, mas eu tenho um pouquinho de conhecimento, ao ponto de vez em quando alguém falar alguma coisa, eu saber mais ou menos o que a pessoa está falando. Eu gostaria muito de saber tudo, né, sobre o assunto. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que existem muitas religiões, hoje mais cedo indo para a escola, eu conversei com a minha filha sobre isso. É importante entender as religiões, a formação das religiões e as suas culturas, porque isso nos ajuda a respeitar a diversidade religiosa. Eu falei, olha só que bonito, você entende que aquela pessoa ali acredita naquele orixá como sendo o criador, tipo Oxalá, criador do mundo e tal, tal, tal. Você entende que aquela pessoa ali, quando ela fala disso, você, em geral, a Igreja Católica acabou fazendo isso, transformou tudo em demônios, em figuras demoníacas. Mas você entende que a pessoa tem aquele culto dela ali, e ela não pensa em demônio quando ela está falando isso. Ela pensa uma coisa boa, porque ela pensa em Oxalá, ela pensa como se fosse Jesus Cristo, como se fosse o Filho de Deus, que é uma coisa pacífica, paz, né? Uma coisa branca, pura. Ela quer o bem para a pessoa. Quando ela fala assim, ó, é muito axé para você, ela está desejando que você tenha boas energias, bons fluidos, que tudo ocorra bem para você, ela quer dizer saúde para você, em outras palavras. É importante entender a linguagem das pessoas, nas suas culturas e religiões, para respeitar. Porque se você fechar sua mente e falar assim, você acredita na Bíblia. Tudo bem, você acredita na Bíblia, aquela pessoa acredita no Alcorão, aquele ali acredita nos Vedas, aquele lá acredita nos contos dos orixás. São culturas verbais que são passadas tradicionalmente, oralmente falando. Então é importante entender, mesmo que você não entenda, mas que você entenda pelo menos que você deve respeitar a diferença religiosa das pessoas. Ela não é obrigada a acreditar em você, no que você está falando, ou entender a sua crença, tanto quanto você não é obrigado a entender e acreditar na crença dela. Mas assim como você quer que ela que ela respeite o fato de você crer dessa forma, você deveria também respeitar o fato dela crer daquela forma. Isso é um respeito mútuo. Infelizmente, em seitas, em grupos de controle mental, isso não é feito. É incentivado as pessoas a considerar todas as outras religiões falsas, tudo coisa do demônio, do inferno, que vai ser tudo destruído, coisa do capeta. É assim que é ensinado. E nós acabamos, nós que fomos membros, né, de organizações assim, acabamos sendo moldados na nossa mente a ter um preconceito religioso com as pessoas. Eu não estou dizendo para você seguir o candomblé, nem seguir a Umbanda, nem isso e aquilo, nem o protestante, nem o evangélico. Eu estou dizendo que as pessoas têm as suas culturas e as suas crenças. E que nós deveríamos, pelo menos, entender que cada pessoa é livre para crer no que ela quer. Você não é obrigado a crer no que a outra pessoa crê. Assim como você também não tem que obrigar ninguém a crer no que você crê. E é o respeito mútuo um pelo outro. É disso que eu estou falando aqui. E é disso que o meu canal fala. E eu só queria trazer só esse lembrete. Foi um prazer. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.